Olá, tudo bom? Hoje nós vamos esclarecer mais uma dúvida sobre os mestrados profissionais. A pergunta é do Fábio Santos. Ele colocou o seguinte: o mestrado profissional serve para usar como título nas provas dos institutos federais? O mestrado profissional ainda é uma coisa relativamente nova no Brasil e, portanto, ele almeja ainda, né? Ele produz muitas dúvidas por parte das pessoas que realizam esse tipo de programa. Mas nossa função aqui é procurar esclarecer o mais próximo possível, o mais real possível, todas as dúvidas de vocês. Por isso, assim como o Fábio, se você também tem dúvida, deixa aqui para a gente que a gente vai com certeza fazer o possível para reunir, fazer tópicos e assim você compreender um pouco mais essa realidade do mundo, principalmente da pós-graduação. O mestrado profissional, ele vem no Brasil reconhecido, desde que seja reconhecido pela CAPES, também dentro de um programa de stricto sensu. Ou seja, o mestrado profissional, então, é uma modalidade de mestrado. Então, vamos supor, você fez a graduação. Não importa se a graduação foi técnica, foi licenciatura ou foi bacharel. Você terminou uma dessas 3 modalidades, você pode ser considerada uma pessoa formada, uma pessoa graduada. E aí, quando você ingressa no stricto sensu, que é o programa de mestrado, sim, você vai entrar no mundo da pós-graduação. E aí, pós-graduação stricto sensu, tá? Essa pós-graduação stricto sensu, ela é reconhecida pela CAPES. Então, você vai ter que entrar primeiro na própria CAPES, pesquisar sobre os programas de mestrado reconhecidos, independente de ser profissional ou não, e aí ver se esse programa de mestrado que você escolheu é reconhecido pela CAPES, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu poderia falar de cara que o mestrado profissional, sim, serve como título de prova. Só que esse mestrado profissional tem que ser reconhecido pela CAPES no mundo do stricto sensu, reconhecido como stricto sensu. Eu já vi algumas instituições de lato sensu, de mestrado, de pós-graduação livre, que não tem o título de mestre reconhecido pela CAPES, que eles oferecem cursos com o nome de mestrado profissional. Então, mestrado profissional em robótica, aí eles colocam entre parênteses, livres, porque eles podem oferecer esse tipo de programa de mestrado, não desse programa reconhecido pela CAPES, eles podem oferecer nome dentro desse estilo, mas que não são reconhecidos pela CAPES. Então, igual, eu vou dar um exemplo do MBA, por exemplo. O nome MBA, quando você fala Master Business Administration, a ideia dele era ser um programa de mestrado, desse mestrado profissional. Mas o tempo foi passando, as pessoas foram se apropriando desse nome de uma forma comercial. Então, aquele master que era antigamente, não é hoje necessariamente uma master. Um master, não que não tenham instituições que continuem oferecendo esse tipo de pós-graduação com esse nome, tá? A GV é uma delas, ela oferece pós-graduação de MBA, são bastante robustas e para o mundo empresarial ela serve. Então, como eu falei, existem outras instituições que usam também esse nome de master ou mestre, mestrado profissional, que era a ideia do MBA, como nome para ofertar o curso. Mas com relação ao título, a validação do título final, você vai ter um título de especialista. E o título de especialista também serviria para contar prova, para contar como prova de título. Mas o título de especialista contaria menos ponto do que o título de mestrado. Então, veja, há uma confusão assim nessa nomenclatura. O que você tem que se atentar? No caso de prova de título, como eu falei, a especialização também vai servir como prova de título,
a publicação de artigo científico, vai servir como prova de título. Alguns colocam ainda participação em congressos, outras publicações, enfim. Essas provas de títulos, não só dos institutos federais, mas também de outros concursos públicos, elas vão estar muito relacionadas ao que está no edital. Então, eu posso dizer do conhecimento geral como funciona a maioria dos editais. Aí, ok, aí a gente pode colocar. Então, todos os editais possuem a questão das provas de títulos e tanto o lato sensu quanto o mestrado contam pontos, mas contam pontos diferenciados. No caso do mestrado profissional, o que você tem que tomar conta é se esse formato do mestrado profissional que você está buscando é lato sensu, ou seja, se esse mestrado profissional é livre ou se esse mestrado profissional é reconhecido pela CAPES, composto ali dentro de uma instituição, composto dentro dessa formação, aí sim, aí você consegue pontuar um pouco melhor, tá? Com relação à dúvida do mestrado profissional com relação à equivalência ao mestrado acadêmico, de título é a mesma coisa, tá? Então, a única coisa que você vai ter é que no mestrado acadêmico a inclinação é mais para pesquisa teórica. Há uma pesquisa, uma caracterização desse mestrado acadêmico como sendo de pesquisa, como sendo de profundidade de teoria, como sendo uma coisa mais reflexiva, uma coisa que trabalha muito mais no campo das ideias do que no pragmaticismo. Tá? Já no mestrado profissional, a ideia é que o mestrado profissional produza produtos, patentes, manuais, metodologias, aplicativos que possam ser aplicados de maneira mais imediata à nossa sociedade comum. Muito embora eu tenho falado bastante isso, eu tenho visto muitos alunos com essa dificuldade, é que ele ingressa no mestrado profissional achando que vai ser uma coisa mais prática, mas é um mestrado. Então, o mestrado ele vai ter uma carga teórica muito forte, uma exigência metodológica muito forte. E o que vai acontecer nesse caso aqui? O aluno ele pode se sentir um pouco perdido. Além disso, tem a questão das instituições e dos professores. Então, agora que nós estamos começando a formar professores com características mais profissionais, mas ainda muitas instituições aproveitam os professores dos mestrados acadêmicos para os mestrados profissionais. Ora, uma vez que a construção do sujeito ela é feita com base em anos e a experiência do sujeito é feita com base em anos, você não pode acreditar que esse professor vai virar uma chavinha e esquecer o que é um mestrado, que ele fez a vida inteira, e um mestrado acadêmico e querer colocar ele no sentido profissional. Então, os mestrados profissionais, eles estão enfrentando não digo uma crise, mas uma confusão, às vezes, de sua existência e composição e briga entre os professores nesse sentido. Até mesmo por parte dos alunos, porque o mestrado acadêmico, ele tem uma característica peculiar, ele quer refletir, ele quer trabalhar no campo das ideias, ele quer que o aluno se dedique, que o aluno vá para a pesquisa. E o mestrado profissional, ele está absorvendo pessoas business, pessoas que estão no mercado, pessoas que têm pouco tempo, pessoas que são mais práticas, pessoas que têm mais dificuldades pela sua vida dessa construção teórica, no sentido dessa filosofia, dessa composição. Então, esses alunos acabam algumas vezes, não todas, mas até um pouco frustrados com essas exigências do mestrado profissional que eles não conseguem compreender ou abarcar. É claro que cada caso é um caso, tem instituições ou programas que já conseguiram se emancipar e tem outros que não necessariamente. Então, eu estou trazendo aqui uma abordagem bem pragmática, alguns problemas que a gente pode ter, o que eu tenho observado na questão de oferta desses cursos, que a gente tem que tomar cuidado, ver se o que você está procurando é uma especialização ou é um programa de mestrado mesmo reconhecido pela CAPES, então você tem que ficar atento a esse cuidado. É claro que todo conhecimento é válido,
cada vez que você se especializa, dependendo de ser uma pós-graduação, dependendo de ser um mestrado, você melhora como pessoa, melhora seu currículo, melhora sua compreensão de mundo e você nunca deve parar de estudar. Agora, se você está preocupado com relação a provas de títulos, dê uma olhada o que as provas de títulos pedem, vê o que é melhor para você, porque às vezes se você está estudando muito para um concurso público, é melhor você fazer uma pós-graduação lato sensu do que um mestrado que vai exigir toda uma outra linha de estudo sua, que vai atrapalhar a linhagem do estudo no contexto desses tipos de concurso. Então, eu conheci uma pessoa, uma aluna, na verdade, que ela tentou fazer um mestrado profissional e ela era especialista em concursos e ela sofreu muito. Ela sofreu muito ao ponto de pensar em abandonar o mestrado no último momento, porque a forma de construção de pensamento, a forma de ensino, a forma de aprendizagem, a forma de construção de pesquisa é totalmente diferente. Uma forma, você está tendo que absorver informações e trabalhar naquelas informações que lhes são dadas. A outra, você vai ter que produzir informação. E isso, para quem está estudando para concurso público, não é uma boa ideia. Então, às vezes, compensa. Se você vê que você está indo por essa linha, ou você opta, de repente, se você tiver muito tempo, talvez você consiga, ou você opte mesmo por uma especialização, tá bom? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!